Olá, sejam bem-vindos ao nosso sétimo tutorial. Hoje falaremos sobre iluminação. A iluminação é um dos principais fatores, se não o principal fator da fotografia. Vamos lembrar a origem etimológica, da palavra fotografia, foto, luz, grafia escrita. Portanto, o fotógrafo é o artista que vai desenhar com luz. Essa imagem que eu fiz na Mata Atlântica, na região de São Paulo, ela foi feita só utilizando recursos naturais que eu encontrei no local. Eu estava com uma lente para fazer fotos macro, a 105mm da Nikon, e ao me aproximar dessas estruturas dos musgos, eu acabei observando que a iluminação do fundo dessa cena me proporcionava ali um aspecto semelhante ao da bandeira brasileira, com um círculo no centro e as cores, verde, azul, branco, um pouco de amarelo também. E aí eu acabei realizando essa imagem que para mim ficou muito emblemática. Então eu consegui utilizar os diferentes raios de luz ali disponíveis naquela cena para poder construir essa imagem. Então, o que um fotógrafo faz com a luz, tomadas as devidas proporções, é semelhante ao que um pintor faz com suas tintas. Bom, a iluminação é a técnica de iluminar um cenário ou um ambiente qualquer de modo a criar, nesse cenário, por meio de variações e efeitos de luz, o clima adequado à cena. Então, não só a iluminação ela é necessária para que você tenha a imagem ou não, mas você, a partir do momento que começar a dominar o controle da iluminação, você vai poder criar efeitos que vão proporcionar então um clima para a sua cena da forma como você deseja, ou até mesmo desenhando mesmo as imagens no seu registro. A iluminação ela pode ser natural, ou seja, a iluminação disponível no ambiente que você está, um ambiente aberto, outdoor. E aqui nós temos uma imagem que eu realizei também na Mata Atlântica. É uma mata, um bioma de muita dificuldade para fazer registros, porque no seu interior ela é muito escura, ela é bem densa e com a matiz verde praticamente predominante. Então você tem que procurar, por exemplo, algumas situações onde nesse caso havia um raio de luz acima aí dessa samambaia sul que dá um destaque dos outros elementos do cenário. E a iluminação também pode ser artificial, iluminação de estúdio ou iluminação para estúdio. E aí é o momento mágico do fotógrafo, porque você tem à sua disposição o controle de toda a iluminação da sua cena. É um cenário absolutamente sob o controle do fotógrafo e é onde a gente pode então conseguir produzir as cenas, os climas, até a temperatura de cor que você deseja. Essa foi uma imagem realizada no Instituto Butantan. É uma imagem de uma certa dificuldade também, porque é um animal peçonhento. Eu retirava esse animal do recinto dele, colocava sobre uma mesa com forte iluminação de flash para dar esse efeito de fundo infinito. E obviamente tomando todos os cuidados também para não causar nenhum dano ao animal, sobretudo a visão do animal, porque a luz do flash é muito forte. E aí vocês podem perceber pela iluminação que o flash estava atrás do animal e na parte inferior, preservando bem os olhos do escorpião. Tinha que conter o animal de alguma forma, colocando um frasco sobre ele, tipo um Tupperware, para ele não se movimentar, não me atingir, não atingir as pessoas que estavam no entorno, assistente de fotografia, assim por diante. Bom,
A iluminação, ela pode seguir alguns princípios básicos, né? Novamente, estou eu aqui falando de regras dentro de um elemento onde as regras não são e não devem ser muito bem aceitas, que é a arte, né? E eu vou usar a mesma justificativa que eu usei quando eu falei de composição e outros momentos nos quais aparecem algumas regras, que é a gente poder ter domínio para a produção da imagem que nós desejamos, tá? Mas que isso nunca seja um dogma, algo que a gente fique engessado, que a gente não possa criar alternativas sobre isso. Então, a primeira coisa, o assunto deve ser o plano mais iluminado. Então, essa fotografia do Cristiano Xavier, excelente fotógrafo, fotógrafo de natureza, fotógrafo de outras temáticas também, ele acabou fazendo, né, o uso da iluminação sobre essa árvore seca, que é, né, o assunto mais importante da fotografia, mas sem perder de vista a iluminação do fundo, que a gente vê esse céu bonito, a iluminação do chão, né, essa areia dessa duna, também trazendo um efeito extremamente artístico, elegante. Aliás, na aula de hoje, frente das outras aulas, eu vou mencionar os trabalhos dos fotógrafos na minha própria apresentação. Então, todos os fotógrafos que eu mencionar aqui são aqueles que eu comumente tenho colocado nos comentários dos vídeos, né? Hoje eu vou colocar esses comentários na própria aula. Então, procurem o trabalho do Cristiano Xavier. Ele é um fotógrafo realmente espetacular. Essa outra imagem também do Cristiano Xavier mostra como que os detalhes do plano de fundo não devem se expor ao seu tema. Então você pode subexpor o fundo o quanto você desejar, tomando cuidado de que o seu elemento, né, aquele que você quer que apareça, que ressalte, né, na observação aí de quem vê a sua fotografia, esteja iluminado. A foto não deve representar sombras erráticas ou irregulares. Não tem problema nenhum você utilizar sombras na sua fotografia. Aliás, isso é um efeito extremamente desejável. Mas quando essas sombras elas são erráticas, irregulares, elas se formaram totalmente aleatoriamente, sem, né, você ter o controle disso, elas podem gerar algumas anomalias na sua imagem, inclusive até é, efeitos óticos indesejados. Né? Essa imagem do Érico Hiller, já mencionei ele no primeiro tutorial, um espetacular fotógrafo documentarista, e que teve um trabalho muito importante e muito divulgado junto com rinocerontes. Né? Desse trabalho surgiu então a obra dele, o livro A Jornada do Rinoceronte. Eu também recomendo que vocês acompanhem o material dele na internet. Então percebam que aqui, né, os pontos de sombra que tem na fotografia, eu estou destacando a ponteira laser aqui, elas têm, né, uma regularidade, elas foram muito bem definidas e isso acaba contribuindo para a formação da imagem que você está observando. Bom, os olhos, eu já mencionei isso em regras de composição. Né? Os olhos são janelas da alma, como o próprio, né, clichê já diz. E nós temos o hábito, né, de nos comunicar olhando nos olhos das pessoas. Então, nas fotografias, nós temos também essa tendência natural de buscar os olhos do tema fotografado. Então, eles devem estar sempre em destaque, de preferência em uma dos pontos de ouro, né, estabelecidos pela regra dos terços, e devem estar visíveis, a não ser que faça parte da sua composição, da estética da fotografia que você vai apresentar, eles não estarem visíveis. Né? E outro detalhe interessante também é que os olhos eles não devem conter uma iluminação direta. Né? A iluminação não deve estar refletida fortemente nos olhos. Aqui a gente pode ver essa imagem do Steve McCurry, famosa imagem, emblemática, a menina afegã de 1984, foi capa da National Geographic, circulou o mundo inteiro, né? E que dá para ver aqui, eu estou
aproximando a ponteira do laser próximo, né, da região iluminada dos olhos. Isso aí é algo que vai acabar acontecendo. Você está iluminando o rosto dessa moça, então vai aparecer o reflexo nos olhos, mas não tem olhos vermelhos, não tem aquela iluminação que pega totalmente a íris da pessoa, que seriam indesejadas. Né? Então, para você evitar esse tipo de efeito, olhos vermelhos, ou olho muito iluminado, reflexo muito iluminado, basta você colocar sempre a iluminação acima da cabeça da modelo ou do modelo fotografado. Bom, agora então vamos entrar nos tipos, né, de iluminação que nós podemos oferecer. Tá? Primeiro, a diferença entre luz dura e luz suave. Se a sua intenção é produzir um efeito como esse de luz dura, né, metade do rosto iluminado, outra metade não iluminada, né, então ok, usar a luz dura é interessante. Mas se o seu interesse não é esse, então você acabou prejudicando o resultado final da sua imagem por não saber controlar uma luz suave. Então a luz dura normalmente é aquela luz que ela é provocada por pontos de luz pequenos, como um flash, e muito intensos. E as fontes de luz suave são aquelas fontes grandes, como um grande difusor ou até mesmo a luz solar, e que passam por algum anteparo, como o próprio difusor, né, como nuvens, e acabam dando um efeito de suavidade na iluminação. Você não tem pontos de sombra muito marcados no rosto da modelo. Normalmente, a luz dura é utilizada para esses efeitos muito específicos, quando a gente quer esses efeitos, e na grande maioria das vezes, o que nós desejamos é luz suave na fotografia. Por isso que nós fotografamos mais em dias nublados, por isso que nós fotografamos mais nas primeiras horas do dia e nas últimas horas do dia. A iluminação Rembrandt. Rembrandt foi um excelente artista plástico, e ele fazia muitos estudos de iluminação e desenvolveu uma técnica que eu vou aqui marcar com a ponteira do laser, na qual um triângulo de luz era definido no rosto do indivíduo retratado. Né? Esse triângulo aparece justamente pela junção das sombras do nariz com sombras da bochecha, e isso ficou marcado também na fotografia como a iluminação do Rembrandt. Né? Então, se vocês se lembram, eu sempre tenho reforçado a necessidade de a gente estudar a história da arte, a gente estudar outras expressões artísticas para a gente produzir a nossa arte fotográfica. E nas artes plásticas nós temos muitas fontes de inspiração. Rembrandt é um deles. Eu vou apresentar para vocês outras obras do Rembrandt, como por exemplo a lição de anatomia do Dr. Tulp, de 1632. Vocês podem perceber aqui uma iluminação no tema mais importante, né, que é o modelo anatômico. Voltando a uma das regras que eu acabo de mencionar, você iluminar o tema mais importante da sua fotografia. Então Rembrandt já fazia isso no século XVII. Outra imagem dele muito interessante é a ceia de Emaús, na qual a iluminação cria um efeito de silhueta no modelo. Então o fundo é iluminado e o modelo só aparece a sua silhueta. É também uma forma de fotografar muito interessante. Outra tela do Rembrandt, a Ronda Noturna, é outro exemplo de pontos de luz, né? A iluminação da tela dele é uma coisa impressionante, que destacam alguns elementos mais significativos da cena retratada pelo artista. E por fim, o Banquete de Balthazar, na qual nós temos uma iluminação lateral, muito comum também, não só do Rembrandt, mas de outros artistas plásticos, que provocam aqueles efeitos, né, de parte do rosto iluminado, parte do rosto sombreado, que podem inclusive gerar o triângulo de Rembrandt. Bom, a iluminação curta ou longa, a iluminação curta, né, é aquela na qual nós temos uma fonte de luz pontual, como uma luminária, e uma iluminação longa é aquela na qual nós temos uma fonte de luz mais extensa, como um softbox. A diferença é que a pontual vai gerar sombra, né, luz dura, um ponto mais iluminado, um ponto de destaque,
E a iluminação longa vai gerar uma luz difusa, uma luz chamada suave, que diminui o número de recortes, né, por sombra na sua imagem. Atualmente nós temos no mercado softbox que são do tamanho de um ser humano. Então todo indivíduo é iluminado de forma homogênea. Se você for fotografar, por exemplo, em culinária, né, você vai fotografar pratos ou mesmo garrafa de bebida, o interessante é que você use uma iluminação que seja do tamanho da garrafa, do tamanho do prato, para você ter uma luz mais suave sobre o seu tema. A iluminação borboleta é aquela sombrinha que aparece na parte inferior do nariz, ou até mesmo do pescoço, mas é mais comum se referir a essa sombra no nariz, quando você coloca uma iluminação que está acima do fotógrafo, né? Está na frente da câmera, né? E acima do fotógrafo, e essa luz ela acaba fazendo esse recorte, esse desenho sombreado que é chamado de borboleta. A iluminação lateral superior, e aqui eu trago para vocês um outro artista plástico, eu admiro muito o trabalho desse artista, é o Vermeer, né, um artista holandês. Ele teve uma participação que ficou muito marcada no século XVII, estilo barroco também, é um estilo que me agrada demais. E ele fazia muito uso da iluminação de maneira magistral, né? Essa iluminação lateral, a iluminação natural de uma janela e lateral do tema retratado. Então, esse primeiro quadro à esquerda, um quadro famoso, a leiteira dele, a gente percebe que tem uma iluminação lateral, mas tem uma iluminação superior também. E no quadro da direita, o astrônomo, a iluminação totalmente lateral, iluminando o globo terrestre, né, e o rosto do astrônomo, causando um efeito bem interessante. Então, se você vai fotografar um modelo ou mesmo um objeto, é muito legal você usar uma iluminação natural de uma janela na lateral desse tema aí para você provocar esses efeitos. Bom, aqui nós temos um exemplo do grande fotógrafo Luciano Gandizani, para mim um dos 10 melhores fotógrafos de natureza do mundo atualmente, que faz o uso da luz superior. Então, nessa imagem de um jacaré do Pantanal, ele aproveitou, né, essa dispersão dos raios de luz na água para causar esse efeito magnífico aí sobre o réptil. A iluminação dividida é justamente aquela iluminação com luz dura que eu acabei de mencionar, que você faz recortes no modelo, seja no rosto, seja no corpo inteiro. Então essa imagem do Sebastião Salgado, que dispensa qualquer tipo de comentário, um dos grandes mestres da fotografia mundial, o nome dessa fotografia é A Mulher Cega. Ele então conseguiu fazer uma divisão, né, da modelo usando uma luz intensa, pontual, e fez esse recorte. Normalmente se utiliza esse tipo de recurso para fotografias de modelos masculinos, né, rostos de modelos masculinos. É muito mais comum a gente perceber isso porque dá uma certa aridez, né, na fotografia. Mas vocês também podem encontrar isso em outros temas, como o próprio Salgado acabou de apresentar para a gente. Talvez, né, pela dureza da vida dessa mulher, ele teve a intenção, eu estou aqui supondo, né, de enfatizar essa dureza por meio desse efeito que acaba provocando, né, essa sensação para nós espectadores. O flash de preenchimento, o flash, diga-se de passagem, o ideal é que você não utilize ele em cima da sua câmera, mas ele sempre externo, fazendo preenchimento de alguma cena. Claro que isso não é uma regra, em alguns momentos você vai usar ele preso na sua câmera, mas é desejável. Eu convido vocês a fazer esses experimentos para você ter resultados semelhantes ou até mesmo iguais ao do Fábio Elias, que é um espetacular fotógrafo de viagens. E aqui nessa imagem do Vietnã, desse senhor no Vietnã, ele percebendo a pouca iluminação, né, sobre esse senhor, se ele faz essa imagem sem o flash, eu vou ter um efeito de silhueta sobre o modelo, né? Então o que ele fez? Ele usou um flash lateral, fora da câmera, talvez até segurado por um tripé ou mesmo por um assistente, fotometrou a cena no fundo,
Então a fotometria do fundo está perfeita. E aí o flash serviu para preencher a imagem dessa pessoa para que ele também ficasse com iluminação, senão ele ficaria com efeito de silhueta. Né? Isso também serve para destacar as cores da cena que você retratou. Então, entrem na página do Fábio Elias, verifiquem o trabalho dele, ele tem vários outros trabalhos espetaculares, ele é um grande mestre do uso do flash dedicado, flash de preenchimento. Os rebatedores são essas peças, né, esses instrumentos que a gente usa na fotografia para rebater uma luz, seja natural ou artificial, sem provocar uma luz dura, né, uma luz mais difusa. Então, nesse caso, a fotógrafa ia fazer um registro do rosto dessa criança e provavelmente, sem o rebatedor, eu teria o efeito de iluminação borboleta, né, sobre o nariz da criança e até mesmo o pescoço. E ela usa o rebatedor, que ele é uma peça reflexiva de luz. Né? Você pode substituir esse rebatedor por uma placa de isopor. Algumas pessoas até gostam de envelopar essa placa de isopor com papel alumínio para rebater mais ainda. A contraluz, que é justamente você fotometrar o fundo do seu tema, e aí, obviamente, né, o seu tema ficará subexposto, dando um efeito de silhueta. Aqui feito pela espetacular fotógrafa de natureza, Shannon Wild, também imprescindível, né, observar o trabalho dela. E é muito simples fazer isso. Você pega a sua câmera, fotometra no fundo, que está mais iluminado, obviamente, e aí, uma vez feito isso, você abaixa a sua câmera e coloca o seu tema fotografado, no caso essa chita, e deixa ela no ponto principal da imagem e ela vai ficar com esse efeito de silhueta. Então, veja bem, uma das regras da fotografia que eu acabo de apresentar no começo desse tutorial era justamente o tema mais importante da fotografia estar mais iluminado. E aqui eu estou transgredindo essa regra, porque um efeito interessante também é quando eu provoco o efeito de silhueta. Né? Eu acabo usando cores quentes, quando eu estou num pôr do sol, e isso me passa uma noção poética, né? Uma coisa mais sensível do registro desse animal. O flare é aquele efeito também chamado de efeito de luz divina, que é, na verdade, uma aberração. Né? É aquela luz que entra pela lateral da sua objetiva e que, se você tem a intenção de fazer isso, ok. Se você não tem, você vai ter que corrigir isso, né, em todas as suas fotos. Então é interessante você ter recurso para produzir o flare ou não. Para você acabar com o flare, basta você usar um instrumento chamado parasol, né, na sua objetiva, e ele reduz significativamente aí a possibilidade de formar o flare. Se você quer o flare, você tem que ficar procurando uma luz lateral na sua objetiva para dar esse fenômeno. Né? Então aqui à direita nós temos o resultado disso numa paisagem no deserto, na qual essa luz acaba contribuindo para a composição da foto. Os equipamentos que nós podemos utilizar, obviamente vamos falar só de luz artificial, né? Nós temos muita coisa disponível no mercado. Eu vou falar dos principais aqui. Nós temos o Fresnel, né? Que pode ser constituído de um flash muito potente ou mesmo uma iluminação contínua muito potente, e ele tem a possibilidade dessas abas, né? De você fechar o foco da luz ou abrir, dispersando mais a luz, provocando os efeitos artísticos, né, na sua imagem. O softbox, que é aquela iluminação com um difusor, né, esse tecido, ele lembra muito tecido de guarda-chuva, e ele permite a difusão da luz, provocando um efeito de luz suave. Aqui nós chamamos de sombrinha, né? Ela tem, às vezes, simplesmente o mesmo tecido de um softbox, ou às vezes ela até possui um tecido reflexivo, que se assemelha a um papel alumínio, né? Mas é um tecido, não é só o metal. E ela é usada para refletir luz de flash. Então aqui nós temos um flash preso, acoplado a um tripé, e ele vai pegar uma luz refletida e não uma luz incidente. Isso diminui a dureza da luz na sua fotografia. E um objeto que saiu no mercado há questão de 5 ou 8 anos e que é um dos queridinhos atualmente é esse
ring lighting, né, a luz em anel, que acaba provocando uma incidência de luz homogênea, né, ao redor do tema fotografado, normalmente o rosto, com um efeito interessante. Então todos esses equipamentos eles podem ser utilizados, são muito bacanas, vão dar efeitos muito bonitos, mas também podem ser adaptados por vários tipos de luminárias, abajur, janela, luz natural, né? Você não necessariamente precisa ficar preso a isso. Se você for um fotógrafo de natureza, você normalmente não vai usar esses equipamentos, às vezes nem o flash externo da câmera você vai usar, né? Justamente porque a luz ela é resultado, né, a luz que entra na sua câmera é resultado da luz que você emitiu, refletiu do objeto e chegou até o sensor da sua câmera. E quando você está num ambiente muito aberto, você emite uma luz e essa luz se dispersa nesse ambiente, não tem essa capacidade de refletir e voltar para a sua câmera. Então, ficar bem atento a isso. Né? Agora, nada impede que a gente pegue um tema da natureza, leve para o estúdio e acabe fazendo esse registro. Tá? Eu vou encerrar então dando mais uma dica, que eu vou esse sim deixar nos comentários desse vídeo, que é acompanhar o trabalho de um fotógrafo da National Geographic também, o Clay Bolt. Ele tem um projeto chamado Meet Your Neighbors, e ele passa muitos tutoriais de como produzir a iluminação para as imagens que vocês observam nesse tipo de projeto. É isso aí, fiquem bem e até o próximo tutorial.